Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? E você? Boa noite, Carol. Boa noite a todos os ouvintes, também quem nos assiste. Viva a Voz no Ar. Oi, Vera. Bom, Vera, em meio a toda essa confusão, essa crise, clima tenso entre os brothers, ou entre o Planalto e o Congresso, o governo tem pressa para avançar com a proposta que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E Arthur Lira é o relator. O Guilherme Muniz tem mais informações sobre declarações do deputado. Oi, Muniz, boa noite. Oi, Débora, Vera, Carol e ouvintes. A gente falou ontem, sobre a expectativa por essa aprovação, uma pauta importante para o governo. E o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que é o relator do projeto que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, o Arthur Lira, ele disse nessa quinta que as primeiras propostas sobre o assunto estão prontas para serem apresentadas, mas ele indicou que a apresentação do texto foi adiada exatamente por causa dessa crise entre Congresso e Executivo. Durante o fórum jurídico organizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, em Lisboa, aquele evento conhecido como Gilmar Palusa, porque reúne ali representantes dos três poderes, Lira disse que concluiu no final do mês passado, alguns dias atrás, 2 propostas para apresentar ao governo, mas ele também contou que pactuou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que seria melhor aguardar uma pacificação maior entre os poderes e também o retorno das autoridades que estão em agendas internacionais para então discutir esse assunto. Eu penso que esse momento é o momento de todo mundo dar um passo para trás, se conter, procurar uma saída, porque por trás de tudo tem um país que precisa funcionar, que precisa andar, que precisa ter as suas pautas progredindo de maneira organizada, que não estão maiores nem menores. O processo legislativo, político, econômico de um país ele é dinâmico e a gente tem que saber respeitar esses momentos, O Congresso tem a sua autonomia, o Poder Executivo tem a sua autonomia, o Poder Judiciário tem a sua autonomia. Diálogo, principalmente, é o que está, nesse momento, precisando que seja feito para que as coisas voltem à sua normalidade, que é o que todo mundo espera. Ele sinalizou que essas discussões podem sim avançar já a partir da próxima semana, porque teve alguma melhora já no ambiente político nos últimos dias, depois daquela crise com a derrubada do decreto do governo que aumentava o IOF. Lira afirmou a jornalistas que tem uma dificuldade aí com relação a esse projeto, que aumenta a isenção do imposto de renda. Essa dificuldade diz respeito à compensação da medida. Para ele vai ser preciso muita grandeza de negociação e diálogo para se chegar a um consenso. Lembrando que a equipe econômica de Lula propôs uma taxação de quem ganha acima de R$50.000 mensais como uma alternativa a essa compensação. Arthur Lira também falou sobre outros assuntos. Ele disse que juízes e ministros não têm competência para tomar decisões sobre a execução do orçamento público porque não são eleitos pelo voto popular. E ele defendeu que o Congresso aprove uma modificação nas regras sobre quem pode contestar judicialmente decisões que são tomadas por maioria absoluta no parlamento, portanto, dificultando, restringindo um pouco quem poderia entrar com essas ações no futuro. Débora. Isso porque o governo entrou com uma ação em relação à discussão do IOF, né, Vera? Exato. Enfim, tentando ali abaixar um pouco a temperatura, mas também não deixou de criticar a decisão do governo de ter judicializado a história, né? Não deixou. A gente vai ver daqui a pouco com Brasília que essa ideia de se restringir quem pode judicializar questões contra o legislativo, ela está ali disseminada na própria cúpula do Congresso, então eles estão conversando sobre isso, não foi uma ideia que o Lira tirou do nada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou sobre isso também, a gente vai ver daqui a pouco com a Samantha Klein, mas o que a gente percebe da fala do Lira, algumas coisas, Primeiro, todo mundo diz que nos bastidores ele foi um dos que mais atuaram para incendiar, para colocar, inclusive, fogo no Hugo Mota, que era um sujeito bem pacificador, bem conciliador, e que começou a sucessivamente levar o tom até chegar às vias do rompimento com o governo. E o Lira era tido como um dos articuladores desse endurecimento. E agora é ele que vem a público para tentar contemporizar
Depois que, inclusive, o Haddad fez uma fala de que nos tempos dele tinha divergências, mas os acordos eram cumpridos. Então, fica o outro como vilão e ele sai como o bonzinho. Não sei se o Hugo Mota vai gostar disso ou se vai perceber que talvez ele esteja caindo numa cilada se aceitar sempre jogar conforme o ritmo que o Lira vai ditar. Segunda coisa que fica clara dessa fala é a dificuldade que mesmo eles querendo enfiar a faca no pescoço do governo, eles terão de se contrapor a uma ideia que isenta pessoas que ganham até R$5.000 de pagar imposto de renda. Muito difícil eles alegarem qualquer coisa para não aprovar essa matéria. A gente vem falando disso aqui, né? Então, a fala dele deixa claro que, como relator, ele não vai chegar a esse ponto. Mas ele fala da dificuldade com a compensação que o governo propôs. E aí, eu me pergunto se isso vai durar, essa fala. Por quê? Porque ele fala isso é justamente dar razão à ideia de que o Congresso tem muita dificuldade de taxar os mais ricos. Hoje a gente viu um protesto aqui em São Paulo até muito exagerado e bastante desnecessário de invasão a uma das sedes do Itaú por um grupo de ativistas de esquerda com esse mote de que tem que taxar os bilionários, etc. Eu não acredito que isso vá virar um movimento nacional de grandes proporções ao ponto de lotar a Avenida Paulista, mas é uma coisa que está ganhando alguma atração nas redes sociais, nas conversas, nas colunas, nos comentários, agora também nas ruas. Então, eu acho que, de fato, começou a se criar um ambiente para que um dê um passinho para cá, o outro dê um passinho para lá, um recua daqui, outro recua dali, para tentarem um entendimento. Isso também fica muito claro nas falas, por exemplo, da ministra Gleisi Hoffmann, que saiu em defesa do Hugo Mota pessoalmente, dizendo que são injustos os ataques que estão sendo feitos pela base petista a ele. Acontece que eles foram fruto de uma campanha de redes sociais encabeçada pelo Planalto, disseminada pelo PT, que é essa do Nós contra Eles. Então, esse é o tipo de medicamento de muito efeito colateral. Você tem que olhar como o paciente reage, talvez mexer na dose, aumentar um pouquinho se não estiver fazendo efeito, diminuir um pouquinho se os efeitos colaterais estiverem muito elevados. Eu acho que é prematuro dizer tanto que é um tiro no pé, quanto que foi um tiro certeiro no alvo, essa ideia do discurso do Nós contra Eles. Vai depender muito de como a coisa encaixar, de como o outro lado reagir e como a dinâmica se estabelecer. De qualquer forma, a mudança no tom do Lira já é perceptível, né, Vera? Porque esse projeto foi enviado pelo governo ao Congresso já tem alguns meses. O Lira, é difícil, vamos ter que melhorar o texto, a negociação é complexa. Quando começou a crise do IOF, não tem clima para apresentar relatório agora. Agora ele já parece que vai dar um pouco mais de celeridade a esse relatório, porque tem uma pressão até popular, né? Se não votar até setembro, é difícil de vigorar para valer no imposto de renda do ano que vem, aquele que você só declara em 2027, né? Imposto de... Isso. Então é complicado. O governo quer ver algum tipo de fruto de algo que não vai ser palpável no ano da eleição. Mas, ainda assim, se não aprovar o mais rápido possível, não dá tempo nem disso. Então, por isso que a pressão continua e vai crescer. Você citou aqui essa manifestação que foi feita na Faria Lima. Isso acabou dando munição para a oposição. O deputado estadual Guto Zacarias, do União, aqui de São Paulo, deputado estadual por São Paulo, né? Ele é integrante do MBL, protocolou uma notícia-crime no Ministério Público para que seja investigada essa ocupação da sede do Itaú na Faria Lima durante o protesto. Eram integrantes do MTST e da Frente Povo Sem Medo, pela taxação dos super ricos. É isso. Foi um protesto ali que causou algum barulho na cidade hoje de manhã. Eu acho que para o governo também não é bom se a coisa enveredar por aí. Se começar a invasão de banco, invasão disso e daquilo, só reforça o estigma do governo radical, do PT como contrário à iniciativa privada, contrário aos negócios. E aí eu acho que joga o bebê fora com a água do banho. A possibilidade que você tem de encaixar um discurso depende de você acertar muito bem o tom.
Se for por aí, eu acho que é um tiro no pé do governo. Só para registrar que essa informação do protocolo junto ao Ministério Público é do nosso colega Lauro Jardim. Ótimo. Gente, em meio a essa crise aí do IOF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agora quer limitar o acesso ao Supremo para questionar decisões aí do Congresso Nacional, né? Quer restringir quem pode recorrer ao Supremo para contestar alguma lei votada no Congresso. A Samantha Klein tem os detalhes. Oi, Samantha, conta pra gente. Oi, Carol. Pois é, e já tem possibilidade de aparecer algum projeto aí pelos próximos dias. Hoje o presidente Davi Alcolumbre afirmou que o Congresso Nacional tem que tomar medidas para limitar essas ações de partidos políticos questionando os projetos que são aprovados pela Câmara e Senado no STF. A referência é direta àquela ação do PSOL que ingressou com um questionamento no STF para derrubar o decreto que suspendeu o aumento do IOF. Numa sessão plenária hoje, Alcolumbre disse que o parlamento precisa definir quais aspectos e leis podem ser questionadas no judiciário. Além disso, a ideia é definir um número de parlamentares por partido que possam fazer a judicialização. E um projeto de lei com essas regras ou sugestões de regras pode ser discutido já na próxima reunião de líderes semana que vem. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com madinha em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF, foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade, com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso, com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito e alguém vai ficar insatisfeito com a decisão da Suprema Corte Brasileira. A reclamação relacionada à ação do PSOL no STF já vinha permeando os discursos dos parlamentares em plenário nos últimos dias, em especial na Câmara dos Deputados. Apesar disso, a estratégia é amplamente utilizada por siglas da esquerda, direita e centro. A tentativa de limitar esse tipo de ação já ocorreu durante a gestão do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Mais cedo, inclusive, ele falou sobre isso. Ele disse que a judicialização da política acontece pela própria política e falou em limitar. Falando em judicialização, alguns partidos do Centrão acabaram de protocolar no STF uma ação contra o governo para manter a decisão sobre o IOF. Os partidos são aí União Brasil, PP e Republicanos. Com vocês. Obrigada, Samantha. Essa discussão nem é exatamente nova, né, Vera? Teve um projeto de lei que chegou a tramitar na CCJ da Câmara em 2023, mas acabou sem ser votada. Era um texto que indicava que só partidos que alcançassem um número mínimo de 15 deputados poderiam ao Supremo Tribunal Federal. Mas agora o projeto volta aí, chancelado pelo Alcolumbre, né? Gente, qualquer coisa hoje em dia vai parar no Supremo Tribunal Federal. Como é que você vai proibir um partido político de recorrer à justiça? Me parece absolutamente inconstitucional essa ideia. O acesso à justiça é algo que é da própria natureza da democracia, acesso pleno à justiça. Não acredito que isso vá prosperar. Demonstra o incômodo que a gente já sabia que existe com o fato do governo ter optado por recorrer ao Supremo, mas aí eles estão dizendo, olha, não, o governo até tem legitimidade, quem não pode é o PSOL, que é um partido muito pequeno. Mas a gente sabe que estão incomodados com as duas coisas se possível, vão tentar chegar a um consenso. No mérito, essa questão do IOF não é tão pacífica quanto o governo parece crer, porque alguns especialistas acreditam que o governo também exorbitou daquilo que a Constituição prevê que ele possa fazer no caso do ajuste das alíquotas do IOF, que ele teria ido além do que é a natureza desse imposto, que é um imposto de natureza regulatória, e passado a dar a ele um caráter de imposto arrecadatório, para suprir realmente um déficit que existe entre receita e despesa hoje. Então, isso tiraria um pouco
daquela ideia de que o governo vai porque é uma causa líquida e certa, um direito líquido e certo. Parece não ser tão óbvio assim, e também não é tão óbvio assim que o ministro Alexandre de Moraes vá querer entrar num conflito aberto com o Congresso. Então, tá todo mundo, todos os apaziguadores estão em campo para tentar chegar a uma solução que seja negociada. Isso envolve o próprio Alexandre de Moraes, o ministro da AGU, Jorge Messias, que é um dos que, desde o início, advogavam por outro tipo de solução, e um novo integrante aí dessa trupe, que é o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que sempre foi da turma mais do deixa disso e teria sido colocado em jogo para tentar acalmar os ânimos. A gente lembra, para o nosso ouvinte, que Rodrigo Pacheco é alguém que ainda hoje nutre uma expectativa de ser ministro do Supremo. Então, ele tem ótimo trânsito com os ministros. E em que vaga, né, que ele pensa em ir? Tem muito em Brasília, um zum crescente, de que tão logo ele passe a cadeira de presidente do Supremo para o ministro Edson Fachin, o ministro Barroso pode se aposentar prematuramente, portanto, porque ele ainda está longe da expulsória. E aí se abriria uma vaga de ministro do Supremo ainda neste mandato do presidente Lula, com toda aquela disputa que a gente sempre sabe que essas vagas suscitam. E, de novo, não seria uma mulher negra, mas algum apaniguado aliado político. E aí o Rodrigo Pacheco é um candidato a essa vaga. Mais cedo, o ministro Fernando Haddad deu uma declaração dizendo que a imprensa estava equivocada pelo que ele tinha lido, que essa questão não tem nada de política, que é uma questão jurídica. E, no fim, no tecnicismo, né, a discussão está entre ser arrecadatório ou regulatório, uma coisa que parece... É tão difícil da gente entender, né, para o cidadão comum, para a gente, cidadão comum, entender isso, mas tentando ali tirar essa questão da política, né, o que é difícil também, né, Vera? Exato. É o que eu falei, a causa jurídica é controversa e na política é isso, é esse melê que a gente está assistindo desde da semana passada, né? Essa coisa de imposto regulatório é aquela ideia de um imposto que serve para você, de alguma maneira, monitorar o mercado, regular, evitar, por exemplo, ali evasão, algum tipo de operação que você não consiga monitorar como autoridade. Então, o IOF, com uma alíquota como a que o governo estava propondo, deixaria de ter esse caráter, passaria a ser um imposto que realmente passa a ser importante para elevar a arrecadação, e isso não é o que está previsto no escopo que eles mesmos estão usando para levar o caso ao Supremo. O governo está apostando nessa tese, né, de que é um problema jurídico, mas tanto é político e causa mal-estar no Supremo Tribunal Federal ter que arbitrar mais esse imbróglio, né? É isso, meninas. Vamos voltar a Brasília. O Igor Cardim tem aqui mais informações sobre o ressarcimento das vítimas das fraudes do INSS. Oi, Igor. Débora, boa noite para você, para a Vera, para a Carol. O ministro do STF, Dias Toffoli, homologou hoje o acordo que garante a devolução integral e imediata dos valores descontados de forma fraudulenta dos aposentados e pensionistas do INSS. Esse ressarcimento será feito diretamente na folha de pagamento, com correção inflacionária e sem a necessidade de ação judicial. De acordo com a proposta apresentada pela AGU, o pagamento deve começar no dia 24 de julho e será feito de 15 em 15 dias a partir da data inicial. Pelo acordo, o beneficiário que aderir deverá concordar expressamente com o recebimento na esfera administrativa. Com isso, haverá a extinção de possíveis ações judiciais e ainda a renúncia ao pedido de indenização por danos morais, caso o beneficiário queira receber agora, não queira receber agora, deverá esperar um momento adequado para retornar com uma ação judicial e pedir os valores ou entrar com uma ação por danos morais. Também foi determinado que esses valores restituídos não entrarão no cálculo de teto de gastos do novo arcabouço fiscal. Inclusive, o governo havia pedido
uma abertura ali no orçamento para que isso pudesse entrar na conta, no cálculo da equipe econômica, mas o STF não liberou o crédito extraordinário. O plano operacional homologado inclui as orientações aos beneficiários do INSS, canais de contestação, busca ativa em áreas remotas e também a exigência de devolução pelas entidades envolvidas. O ministro relator suspendeu ainda todas as ações judiciais em andamento relacionadas aos descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025, além de manter a suspensão dos prazos enquanto durar esse processo de devolução dos valores. Segundo o ministro, o acordo é necessário para proteger os princípios como a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica e a confiança nas instituições. O objetivo é evitar essa judicialização em massa, também garantir uma solução mais uniforme e rápida para todos os casos. O acordo tem efeito imediato, mas ainda precisará ser homologado pelos demais ministros da Corte com análise no plenário virtual. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor. Quer dizer, se quiser receber rapidamente, vai abrir mão de um eventual pedido de indenização. O que vai acabar acontecendo é isso, né? Porque, enfim, você vai entrar, se alguém optar pela ação, vai virar precatório, ninguém sabe quando é que isso vai ser pago, a maioria vai acabar optando por receber mesmo administrativamente. É isso. Eu acho que para o governo também interessa, porque você vai tirando da frente uma série de possíveis ações e consegue fazer isso a um valor negociado que não vá virar um valor exorbitante depois de arbitrado pela justiça, né? Intervalo, você fica com notícias da sua região, na sequência tem um repórter CBN e depois tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta, e o Igor Cardim também, de volta em Brasília com mais informações sobre a cúpula do Mercosul. Pois é, Débora, na Argentina, para participar da cúpula do Mercosul, o presidente Lula se encontrou por quase uma hora com a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, condenada a 6 anos por corrupção. Ela cumpriu prisão domiciliar. Nas redes sociais, Lula disse que a relação com Cristina é mais que institucional, mas de amizade, e pediu que ela continue lutando por justiça. Cristina Kirchner também postou uma foto ao lado do presidente Lula e disse que foi um ato político de solidariedade. A ex-presidente criticou o judiciário e o governo de Javier Milei. Esta foi a primeira vez que o presidente Lula foi ao país vizinho desde que Javier Milei foi eleito. No entanto, ele não teve encontro bilateral com o opositor nos bastidores. A visita de Lula a Kirchner provocou mal-estar entre os participantes do Mercosul. O deputado do PL, Coronel Tadeu, disse que esse apoio do presidente é constrangedor. Já ficou muito difícil aquela situação com a ex-primeira-dama do Peru, também condenada por corrupção, e que ele mandou até um avião da FAB buscá-la. É muito constrangedor você querer defender, não tem nem como defender uma atitude dessa, né? É uma coisa que causa uma trinca na diplomacia brasileira muito grande, né? Lideranças petistas, no entanto, defenderam o encontro sob o argumento de perseguição política. O vice-líder do governo, o deputado Alencar Santana, disse que Lula faz um gesto de solidariedade. O presidente fazendo um gesto de generosidade, de solidariedade, de apoio à ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, que está sendo também perseguida, assim como Lula foi aqui no Brasil. Perseguida agora pelo Poder Judiciário de lá, que cria fantasias, teses absurdas para tirá-la da política, tirá-la das eleições. O presidente ainda se encontrou com o Nobel da Paz, realizou outras 2 reuniões bilaterais com os presidentes do Paraguai e do Panamá. Débora, Carol e Zé. Obrigada, Igor, pelas informações. Enfim, já repercutindo, né, como você disse que aconteceria. Ontem você disse que isso aconteceria, né, Vera? Essa visita do presidente Lula a Cristina Kirchner. É, o tipo da coisa que a oposição bolsonarista adora. É o tema que eles esfregam as mãozinhas e vão correndo, nem se aguentam para falar na tribuna, nas redes sociais, onde quer que seja. Eu conversei ontem com um aliado do presidente Lula e falou mais ou menos daquilo que a gente já imaginava. Falou, olha, tem coisas
que não adianta orientar ele, que não adianta falar, porque não é uma decisão nem política, é uma coisa que cala fundo nele, que tem a ver com a história recente dele, com o fato de que ele ficou preso. Na ocasião, o então presidente Alberto Fernandes o visitou em Curitiba, e isso foi muito, ele foi muito grato a isso, e foi algo que calou fundo nele, e que, portanto, é uma decisão de caráter pessoal em relação à qual nem o Itamaraty, nem a assessoria especial da presidência, nem nenhum petista teve muita ascendência, teve muito o que fazer. Então, é isso, uma decisão do Lula, certamente vai ter ônus, vai ter desgaste. As próprias viagens, né? Uma sucessão de viagens internacionais muito próximas, isso também tem causado um desgaste, tem sido um tema que a oposição gosta de bater, o fato de que os gastos em cartões nessas viagens permanecem sigilosos e que o presidente e a primeira-dama gastam muito, se hospedam em hotéis caros, enfim, uma cantilena que sempre existiu em viagens de presidentes ao exterior, só muda de endereço, só troca de lado, sempre acontece, e que agora vai ser reforçada pelo fato de que ele usou uma viagem com um tema bastante complexo quanto o do Mercosul, que já envolve problemas por si só, para fazer essa visita de caráter pessoal à ex-presidente Cristina Kirchner. Agora, objetivamente, no Mercosul em si, o Milei acho que fingiu que não viu, né? Não comentou essa visita aí do Lula a Cristina Kirchner, e os dois fizeram discursos bastante pragmáticos, né? Tanto o Milei quanto o Lula, bem protocolares aí nesse evento. Isso é uma nota ali tranquilizadora, porque se isso virasse um assunto da reunião oficial do Mercosul, seria sinal de que realmente as coisas estão muito deterioradas e que o pessoal está deixando a ideologia tomar assento das decisões de Estado. Então, pelo menos, tiveram ali o bom senso de deixar o assunto de fora. Mas é isso. Os dois presidentes têm visões diferentes quanto ao momento do bloco, quanto às prioridades do bloco, e vai ter uma mudança de chave, uma mudança de discurso com a transição da presidência da Argentina para o Brasil. E ficou bem claro isso, né? Porque o Lula defendeu ali enfaticamente o Mercosul e disse que está no bloco, protege os países de guerras e intempéries. Essa foi a fala dele. Já o Milei ameaçou mais uma vez deixar o Mercosul, porque disse que não quer submeter a mais uma cortina de ferro. Enfim, ele quer negociar com os Estados Unidos e no Mercosul ele fica impedido de fazer isso. Fica mais difícil. Não é impossível você fazer negociações bilaterais, mas esse é um discurso de esvaziamento dos blocos que o Milei mais ou menos mimetiza do Donald Trump. A gente sabe que houve um momento em que esses blocos tinham uma importância geopolítica maior e econômica maior, que isso realmente está se esvaziando pela própria dificuldade que esses blocos têm de fazer prevalecer interesses comuns, de votar de maneira estruturada e maneira consensual. Então, essas diferenças de visão acabam funcionando como entraves para o funcionamento dos blocos, e no Mercosul não é diferente. A demora na conclusão e na efetivação do acordo com a União Europeia foi um fator que enfraqueceu nos últimos anos o Mercosul, justamente quando ele podia ter dado o seu salto maior. Esse acordo é realmente muito importante, poderia ser um divisor de águas, mas ele esbarra em todas as dificuldades que a gente conhece: protecionismo dos países europeus, dificuldade dos países aqui do nosso bloco de aceitarem algumas cláusulas que eles colocam como condições. Então, segue com muita dificuldade de avanço. Muito bem, a gente faz mais um intervalo e na volta tem Renata Agostini. São 6h46, o Viva Voz está de volta e está com a gente a nossa colunista Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera. Boa noite, meninas. Boa noite aos ouvintes. Oi, Rê. Boa noite. Renata, a gente viu aqui a fala do atual presidente, a gente viu do ex-presidente da Câmara também, mas eu estou falando do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendendo que haja uma limitação de quem poderia bater na porta do Supremo Tribunal Federal para questionar votações por maioria nas duas casas do Congresso.
É uma fala de quem ainda está incomodado com a ideia de que o governo foi ao Supremo de novo, mas o que você apurou, vai contar para a gente, é que, na verdade, a Alcolumbre está atuando nos bastidores para tentar desanuviar um pouco o ambiente e caminhar para algum entendimento, né? Por que passos passa esse entendimento? Essa é toda a aposta do governo de que para a saída para essa crise será feita via Senado e via Davi Alcolumbre, por algumas razões. A primeira é porque eles percebem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, muito mais disposto a sentar à mesa e conversar. Então, o Davi Alcolumbre, nos bastidores, sim, demonstrado estar aberto para achar caminhos para sair desse tensionamento. E, de outro lado, eles veem o Hugo Motta numa direção contrária. Mais do que abertamente se posicionando contra os movimentos do governo, se fechando nos bastidores. Não só porque, ontem mesmo o ministro da Fazenda disse que até agora ele não retornou a ligação que ele fez, né? Não só porque ele não retornou os chamados do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não só porque ali às vésperas da votação do decreto que sustou o IOF, ele deixou de atender a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, algumas vezes, e não só porque nem o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele quis atender ali a quente às vésperas daquela votação, mas porque, ato contínuo, ele seguiu dando sinais de que não estava muito aberto para conversa até essa concretização da ação do governo no Supremo, até o governo, de fato, decidir que ia para essa disputa judicial. Então, você tem, de um lado, um presidente do Senado que está mais aberto e um presidente da Câmara que está até gostando de comprar essa briga, segundo pessoas próximas ali, está entendendo que ele está crescendo aos olhos da classe política e está conseguindo imprimir alguma marca. Se isso é verdade ou não, são outros 500. Mas o fato é que o Hugo Motta curtiu esse momento de protagonismo ali ao comprar briga com Lula. Dito isso, tem outras explicações para essa aposta do governo em Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, para ser eleito, fez dezenas de compromissos com os senadores que envolvem conseguir dar a eles indicações em diversos lugares, agências reguladoras, mas não só elas. E o presidente Lula, até o momento, tem travado esse jogo. É um jogo de trava-trava, porque o governo indicou seus nomes, ao mesmo tempo Davi segurou as sabatinas, o andamento dessa apreciação, porque ele está tentando endurecer para conseguir o que ele quer. Então o governo vê ali um espaço maior para conseguir justamente o quê? Negociar, porque Davi tem mais o que ele precisa ali no curto prazo para fazer os seus compromissos de campanha, para honrar, né, seus compromissos de campanha. Mas o Alcolumbre já tem muito tempo que está querendo a cabeça do ministro Alexandre Silveira. Isso entraria nessa negociação? Lula não deu sinais nenhum até agora, né, Débora, de que está disposto a fazer isso. Existe, da forma como eu enxergo aqui, pelo que os ministros têm dito, me parece que existe uma razão para Lula ter jogado duro até agora em relação às indicações para agências e outros cargos que Davi pedia. Para ter uma mão em algum momento, né? Então eles viajam juntos, né? Tem essa relação boa, mas na hora do vamos ver, Lula precisava ter algum tipo de trunfo. Não sei se é agora que ele vai usá-lo, mas parece um momento de bastante estresse, né? Para dizer o mínimo, né? De bastante tensionamento. Por outro lado, quando se trata do ministro Alexandre Silveira, Lula não piscou. Não só porque se trata de um ministro que se tornou um ministro muito próximo a ele, a primeira-dama Janja, mas porque sempre quando eu converso com os integrantes do governo, até pessoas do Senado que acompanham essa disputa, me parece muito evidente que as brigas ali, uma parte das brigas entre Silveira e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
estão nessas indicações também de cargos, né, que Silveira joga muito duro. Silveira não ia ficar jogando duro sem o aval do presidente Lula nesse tipo de questão. Então, não me parece, ou pelo menos não há indicação até agora nesse momento, de que isso passaria pela demissão do ministro Alexandre Silveira. Essas indicações não foram feitas até o momento a ninguém ali do núcleo duro do presidente Lula. Mas passaria por alguma coisa, porque de graça nada sai ali, né? Tem que passar. Eu até estava falando com o ministro esses dias, mas vocês estão dispostos a entregar, por exemplo, os Correios? Correios teria um discurso ali, né? Tá indo mal das pernas, já teve indicações ali do próprio governo de querer mesmo fazer uma troca do atual presidente, o Fabiano. Me escapou o sobrenome dele, me perdoem, mas, enfim, de trocar o presidente dos Correios. Passaria pelos Correios? Passaria pelo que mais? Banco do Brasil, além das indicações para as agências, isso ou não estão querendo abrir ou não está muito claro ainda. Está muito evidente para mim, os ministros falam isso de uma forma muito cristalina, que o governo vai trabalhar para um caminho de distensionamento. Essa estrada que eles enxergam é por Davi Alcolumbre, porque eles entendem que eles precisam rachar o alinhamento, a sintonia, que ficou muito transparente em... Opa, perdemos o contato com a Renata Agostini? Perdemos. A gente consegue refazer por telefone? A Renata voltando. Caiu mesmo, a gente vai Caiu tentar. de vez. Bom, a gente vai tentar restabelecer o contato, mas acho que ficou claro, né? Qual é o jogo ali, qual é o xadrez que o governo está desenhando, né? Vai voltar? Não. Oi, Carol. Acho que estava fechado seu microfone. Não, perguntei se a Renata ia voltar ou se a gente aparentemente a gente não vai conseguir reconectar a Renata. A gente já tinha falado um pouco sobre esse assunto com a Samantha, né? E é isso, o Davi Alcolumbre dando uma reclamada, mas nos bastidores tentando atuar para pôr panos quentes na briga, inclusive chamando para essa conversa seu antecessor, alguém de quem ele é muito próximo, que é o Rodrigo Pacheco, como a gente falou. Mas como a gente sabe que nessas negociações nada sai de graça, provavelmente essa discussão de cargos, discussão da liberação da exploração na margem equatorial e outros pleitos que são caros ao presidente do Senado vão entrar também na discussão. Então vamos aqui para um último tema, Vera. Uma informação sobre o projeto de anistia. Antes mesmo do recesso parlamentar previsto para a segunda quinzena do mês, a Câmara dos Deputados pode votar um texto intermediário, seria alternativo intermediário do chamado projeto de lei da anistia. O presidente Hugo Mota prometeu ao PL que vai apreciar o tema ainda neste semestre. No entanto, o texto que Mota deve pautar será modificado em relação à proposta original, que visa anistiar golpistas do 8 de janeiro. Os termos desse texto não foram divididos sequer com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente da Câmara tem trabalhado com assessores uma proposta que não gere um embate com o judiciário, mas que, ao mesmo tempo, contemple a oposição. A princípio, a iniciativa deve contemplar presos que já cumpriram um sexto de pena. Apesar de já haver previsão legal para que eles deixem a prisão, a proposta deve promover algum tipo de anistia pelos crimes cometidos, ou seja, a pessoa teria a condenação excluída. Dessa forma, Mota, então, contemplaria a oposição sem fazer uma afronta ao judiciário, pelo menos é o que se imagina, essas informações são do portal G1. Eu duvido que eles aceitem que seja simplesmente excluído e a pessoa passe até a ficha limpa a partir do momento em que esse projeto passar. O Supremo não vai aceitar. Discussão de progressão de pena, até uma revisão geral dessas penas a partir do cumprimento de uma parte delas e do bom comportamento desses presos, isso eu acho que teria mais ambiente para ser discutido no Supremo. Você simplesmente dizer, não, já cumpriu, e aí você zera tudo, vai lá e deleta da ficha da pessoa o que ela fez, sendo que eles estão reiterando semana a semana a gravidade do que aconteceu aquele dia, que não foi uma reunião de senhorinhas, que não foi uma coisa de Débora do Batom, foi uma coisa grave, um atentado à democracia. Isso aí
seguirá não passando. A tentativa que se está fazendo, e a gente conversou sobre isso com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, na segunda-feira no Roda Viva, a tentativa que se está fazendo é de deixar muito mais claro no texto que é uma coisa não extensiva aos integrantes do processo da trama golpista, que seria exclusivamente para aquelas pessoas ali que não são políticos, não são militares, não tiveram cargo no governo e que estão condenados pelos crimes do 8 de janeiro. Ainda assim, se o projeto incluir, zerar tudo, eu acho que continua sendo um impeditivo do Supremo Tribunal Federal aceitar. E aquilo, né, gente? O presidente da Câmara se comprometeu com esse projeto, que várias pesquisas já mostram, não tem o apoio da maioria da população brasileira, não é visto como uma prioridade pela população, e é um daqueles casos em que os políticos ficam discutindo coisas que dizem respeito a eles, aos seus grupos políticos, às suas bases ali mais ideológicas, e não atentos ao que é o anseio geral da sociedade de que avance uma pauta comum ao país, de interesse econômico, e que, enfim, e nesse caso as pessoas também não são favoráveis à anistia. A maioria é contra a anistia e a maioria não considera uma prioridade. Então é algo que só atende aos interesses dos políticos. Segundo semestre promete, hein, gente? Para quem está falando de extensionamento, vai ter CPI do INSS, projeto da anistia, um monte de projeto importante aí para ser votado. Vai ser animado. É difícil imaginar um distensionamento. Eu acho que vai ficar todo mundo de olho nas pesquisas. Como a gente fica aqui de olho todo dia na cotação do dólar, em qual vai ser a previsão do tempo, pesquisa vai virar meio um desses indicadores que você olha antes de sair de casa, como está o trânsito na sua cidade. Porque se o presidente esboçar uma melhora na sua avaliação, pode ser que toda essa rebeldia dê uma arrefecida. Se ele continuar a ladeira abaixo, aí os senadores e deputados vão sentir que o clima é esse mesmo, que já deu, fim de feira, fim de festa, e continuar em rebelião no Congresso. Então, o segundo semestre acho que vai ser muito pautado por essa lógica, a lógica das pesquisas. Muito bem, Vera, obrigada. Amanhã não tem Viva Voz, né? Porque... Pois é, eu soube. Estamos totalmente futebolísticos nessa rádio. Qual que é o jogo? Mundial de Clubes, Fluminense e Al Hilal. Torcer contra? Fluminense e Al Hilal. Não, Fluminense vai torcer? Dá pra torcer. Não, vamos torcer. Vamos torcer. Palmeiras é quando? É no mesmo dia, só que é à noite. Esse, então, Quer dizer, 10 horas à noite, né? Esse é o que eu vou estar em casa secando, tá certo, entendi. Tá bom, então, meninas. Então, amanhã, excepcionalmente, não tem Viva Voz, porque o programa já começa, já termina, né, mais cedo, e a CBN vai transmitir Fluminense e Al Hilal a partir das 4 da tarde. 15 para as 4, na verdade. Então, Vera, bom fim de semana. Beijo. Ótimo fim de semana a todos. Até aos palmeirenses, mas não ao Palmeiras. Beijo, Vera.